Nós vamos falar sobre esperança. Uma pergunta que fica para a gente iniciar. Estava funcionando. Pronto. Perguntando para vocês, existe esperança ruim? Tem ou não tem? A minha esperança o quê? A minha esperança é deixa para lá. Eu acabei de dizer lá fora. Antônio, eu acabei de dizer lá fora. Eu tomava café, eu não espero boa coisa. Exatamente. É o que na oração eu falei, né? Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então, se a gente tem essa esperança para as coisas desse mundo, aqui nós temos duas situações, né? Quando você está naquela tempestade, quando a coisa está difícil na sua vida, com aquela situação horrorosa, de repente você vê uma luz no fim do túnel, parece que te renova a esperança, te traz uma força para você prosseguir. E também nos gestos de solidariedade, quando a gente está irmanado, como a gente está aqui na casa de Deus, de mãos dadas, um conversando com o outro, um edificando o outro, isso nos dá força, nos recarrega as baterias para que a gente possa enfrentar esse mundo. Agora, a gente vê aí que nós que somos salvos, nós temos uma boa esperança. Quando a gente vai lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 16 a 17, fala assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Quer dizer, se a Bíblia fala que tem a boa esperança, é lógico que tem a má. A gente gera expectativa, a gente gera situações na nossa vida que a gente sempre vê o lado bom da esperança, né? Agora, se a sua esperança está arraigada nas coisas de Deus... Oi? Exatamente. Se a gente tem a nossa esperança arraigada nas coisas de Deus, ela é boa. Ela sempre vai ser boa. Se você tiver a sua boa esperança alinhada com a vontade de Deus, ela é boa. Agora, a gente vê que a esperança do ímpio, ela é vazia, né? O perverso, ele não tem paz no coração. Então, a gente vê que as riquezas desse mundo não podem nos trazer felicidade, não podem nos trazer assim, uma esperança boa. O poder efêmero que a gente acha que tem, também é inútil, né? A vida, a nossa vida sem Cristo, ela é vazia, né? Se a nossa fé não estiver linkada a Cristo, ela vai ser vã, vai ser uma esperança fraca. Só que aqueles como nós, que fomos escolhidos, que fomos chamados por Cristo, destinados para a glória dele, a gente tem uma esperança boa, uma esperança viva, segura, né? A gente fala, a Bíblia fala que aqueles que têm a esperança linkada em Deus, que esperam no Senhor tudo, nunca serão envergonhados. Eu gosto muito de um teólogo chamado William Hendrickson, que ele fala assim que a boa esperança de que Paulo fala é uma esperança que é bem fundamentada, ou seja, está arraigada nas promessas de Deus e na obra redentora de Cristo. Está cheio de deleite e jamais termina em decepção, visto que tem o Deus Trino como seu alvo. Então é forte quando você vê que a sua esperança, se você estiver linkada com Deus, se estiver fundamentada na palavra de Deus, ela nunca vai te trazer decepção. Aqui a gente vai falar um pouco, antes da gente entrar especificamente no Salmo 42, eu queria falar um pouco sobre Marcos 2, 13 e 14, que é a gente ter esperança em cada detalhe.
fala a palavra assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então a gente vê que nessa primeira passagem, a gente vê que a multidão que seguia Jesus era enorme, né? Quando Jesus começou a fazer os milagres, começou a aparecer, aquilo cresceu como um rastilho de pólvora, e a multidão que seguia Jesus era enorme, cada vez maior. Agora, não vou entrar em muito detalhe para a gente não perder muito tempo, porque isso aqui dá uma pregação. Mas a gente vê que aquela multidão, ela estava seguindo a Jesus, por onde Jesus passava, não por causa de Jesus, mas por causa dos milagres, por causa das curas, por causa das coisas que Jesus estava fazendo, das palavras que ele estava falando. Então, meu irmão, fica um ensinamento muito grande aqui, de que se você busca Jesus apenas para suas coisas pessoais, a sua fé é fraca. A gente tem que buscar Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele faz sempre na nossa vida, porque Ele nos transforma, Ele cuida do nosso coração, o resto vem com uma inércia. Mas se seu foco for Jesus Cristo, a sua fé é verdadeira. Então, aquela multidão não buscava Jesus apenas pelo que Ele é, pelo que Ele era, mas buscava Jesus apenas pelo que Ele pode fazer. Jesus é onipotente, Ele pode fazer tudo. Agora Ele quer o teu coração, Ele quer o nosso coração. Então, vamos mudar a nossa forma de ver. Se você vê Jesus apenas para que resolva os problemas que você tem nesse mundo, busque modificar. Vamos buscar Jesus pelo que Ele pode fazer, porque Ele é a vida eterna, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso tudo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele é a grande estrela da manhã, Ele é tudo para a nossa vida, Ele é o Cordeiro Santo que desceu dos céus, Ele é o nosso Salvador. Vamos tê-lo como isso na nossa vida, sempre. Então vamos entrar. E o mais importante aqui, que na segunda parte do versículo, quando ele fala que está buscando o filho de Levi, filho de Alfeu, e fala que segue, Levi é Mateus, né? Depois não para Mateus. Jesus sempre está procurando as pessoas, né? Só que ele sabe o coração que está devotado, ele nunca se engana. Ele estava procurando a gente para que hoje a gente pudesse estar sentado aqui ouvindo dessas palavras, ouvindo de Deus, frequentando essa casa de oração. Então, se você está aqui hoje, não é por um mero acaso, é porque Deus assim o quis, e você se voluntariou, você se colocou nas mãos dele e se deixou ser trabalhado por ele. Isso é muito importante para que a gente tenha um foco, um alvo, né? O nosso alvo tem que ser sempre Jesus Cristo. Nós vamos entrar hoje no Salmo 42, e ele inicia aí a segunda coleção de salmos, né? E são vários autores que escrevem esses salmos, que vai do 42 ao 71. Então ele tem textos dos filhos de Coré, de 42 a 49. Ele tem de Asaf, que é o Salmo 50, de Davi, que é o 51 ao 65, e o 68 ao 70, e de Salomão o 72. Não sei o porquê, mas nós temos 3 salmos que são anônimos, que é o 66, o 67 e o 71. Então esse livro de Salmo, ele faz parte do que é conhecido como saltério eloístico. E por que foi esse nome que deram, saltério eloístico? Porque Deus, ele deixou de ser chamado de Yahvé, né? E passou a ser chamado de Elohim. E Elohim significa Deus, né? E Yahvé, o Senhor. Mas Elohim é um termo que é traduzido simplesmente aí pelo nome de Deus, né? É uma palavra genérica, seja Deus em português, God em inglês, Dieu em francês, ou Gott em alemão. Não sei quem falou aí, mas Gott em alemão. E Yahvé é o nome do próprio Deus, né? Geralmente ele é traduzido por o Senhor, e nas traduções mais antigas como Jeová.
Então, o saltério eloístico, ele compreende os salmos de 42 a 83. E ele é até um enigma, aí tem muitas situações que falam, que divergem aí no porquê disso. Nessa coleção, nessa segunda coleção, então, como eu falei, Deus é Elohim, e ele é citado 230 vezes como Elohim. E Yahvé, apenas 43 citações. Por isso que ele passou a ser chamado de saltério eloístico. A gente sabe que uma das versões que é mais aceita aí pelos estudiosos é que no judaísmo antigo o nome de Yahvé ele jamais era pronunciado, né? Até por causa de um medo de blasfêmia. Então, toda vez que ia pronunciar o nome de Deus, os israelitas eles usavam como Adonai, ou seja, meu Senhor, ou senão Hashem, que é o nome. Então, quando alguém ia na sinagoga, ele lia um texto e quando chegava na palavra Yahvé, ele simplesmente trocava por Adonai. Então, é possível que esse saltério eloístico ele represente ali um estágio, né, um estágio específico na história de quando foi compilado aí o livro de Salmos. A gente vê alguns detalhes, por exemplo, no Salmo 14, ele é igualzinho ao Salmo 53. E, exceto aí pelo fato que nos locais em que o Salmo 14 ele utiliza Yahvé e o Salmo 53 ele utiliza Elohim. No Salmo 40 e 70 é a mesma coisa. Então a coleção da edição aí desse saltério eloístico, eles refletem o quê? Que na época em que o povo começou ali a se sentir desconfortável para pronunciar a palavra Yahvé, substituí-lo apenas por Adonai ou Hashem. Uma coisa é certa, né, que a gente sabe com certeza que dentro dessa segunda coleção do livro tem uma preferência por usar o Elohim do que o Yahvé. Então, entre aí os número grande de comentaristas bíblicos, eu procurei alguns comentaristas que estavam falando sobre o Salmo 42, tem quase que uma unanimidade de que o Salmo 42 e o Salmo 43, ele formam um único poema, né, um único salmo. Até em alguns manuscritos hebraicos, esses dois salmos são considerados um só. E essa situação ele é endossada quando a gente vê lá que no Salmo 43 não tem um título. Todos os salmos têm um título. O Salmo 42 tem um título, o 43 não tem o título. E, lógico, tem o título único que é no Salmo 42. E os dois salmos, eles foram escritos pelos filhos de Coré, né, que era um levita, né, um músico do templo, e eles retratam o quê? Um desejo profundo ali, uma profunda alma de uma pessoa, de um adorador que estava privado de ir à casa de Deus, privado de cultuar a Deus, privado de adorar a Deus em culto, né? E então o salmista ali, quando a gente lê o salmo, ele está enfrentando uma adversidade, né? Uma adversidade dentro da circunstância, e ela impiedosamente atacado pelo inimigo. Só que, embora alguns estudiosos aí como Spurgeon e Swindoll atribuam esses dois salmos a Davi, a grande maioria defende que eles eram realmente dos filhos de Coré. Aliás, acho que é uma das únicas coisas que a gente pode divergir de Spurgeon, né? Quer dizer, eu gosto muito de estudar as coisas dele, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente segue. Então, nós estamos aqui numa EBD, a gente tem que colocar todas as visões para que a gente aprenda. E aí a gente tire a conclusão que Deus nos der, né? Vamos entrar propriamente no Salmo 42. Eu não vou ler ele inteiro, para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente vai lendo versículo por versículo, porque a gente consegue um entendimento melhor. Então, o anseio por Deus vai do versículo 1 ao versículo 5. Então, o salmista aqui, por motivo até que não fica esclarecido no texto, ele está o quê? Está exilado, longe de casa, longe da igreja,
de modo que ele demonstra ali uma saudade imensa, uma saudade intensa que enche o seu coração, né? E fica claro que nesse cântico de exílio, a gente pode chamar assim, ele estava sendo muito atacado pelos inimigos, né? Pessoas que não tinham nenhuma convicção ideológica, não tinham nenhuma convicção religiosa, e estavam acharcando esse salmista. Então, o clamor da alma sedenta diz assim, tem até um louvor, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então aqui o salmista ele não tem condição ali de ir desfrutar, como nós estamos fazendo aqui hoje, de um culto, né, de uma escola dominical, ou se está junto, congregando numa igreja. Então o anseio dele, ele assemelha como uma corça, que a corça necessita da água, ela busca água para a sobrevivência. E esse isolamento estava tendo muito problema para a vida dele, ele estava triste. Então ele compara essa gazela, né? O Silvio está rindo aqui, acho que ele está comparando com alguma coisa de futebol. Né? Mas que a gazela que ali, sofregamente ela busca, ela corre através dos ribeiros para descendentar sua sede. E aqui vai uma primeira lição, né? Será que a gente corre para a água certa para descendentar a nossa sede? Será que a gente busca realmente descendentar nossa sede com as coisas de Deus, com a palavra de Deus? Que a gente costuma falar, né, que a palavra de Deus é nosso mote de vida, é nosso roteiro de vida, é tudo para nós. Só que será que a gente consegue viver, a nossa sede é descendentada pela palavra de Deus? O salmista aqui mostra que ele tem sede de Deus, né? Então ele ressalta a importância desse desejo que a gente tem de congregar, que a gente deve ter de congregar, que esse desejo que a gente tem que deve seguir as coisas de Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja que no livro de João, não me lembro agora o versículo, 8:33 ou 23, que fala assim que o Espírito eis a hora e já chegou em que o Espírito busca os adoradores, aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, meu irmão, assim como ele estava procurando ali o filho de Alfeu, Levi, o filho de Alfeu, ele está procurando os verdadeiros adoradores. E infelizmente eu digo isso, dentro de uma própria igreja, dentro das próprias igrejas, está sendo procurado os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, o sofrimento do exilado, então no versículo 3 fala, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente, ó Deus, onde estás? Então o salmista que está lá, oi? O teu Deus, certo? O teu Deus, onde está? Obrigado. O salmista, então, ele está, lógico, amargurado, está sofrendo. Os inimigos estavam ali estigmatizando as coisas dele, a fé dele. E aí a gente traz essa situação, né, o choro desse salmista, é um companheiro dele diuturnamente. E agora, na nossa vida, quando a gente é atacado, porque nós somos atacados e muito pelas coisas desse mundo, pela nossa fé. Quando a gente demonstra a nossa fé, muitos viram a cara. Agora mesmo a gente estava vindo para a igreja, uma pessoa virou, conversa sempre comigo, e falou, vocês vão levar o filho para o parquinho? Eu falei, não, nós vamos para a igreja. Ele, né? Falei, opa! Que causa estranheza, né? Causa estranheza. A gente tem um outro foco, a gente tem uma fé, a gente gosta de congregar, gosta de conviver, gosta de estar junto. Agora, vamos fazer um pensamento, a gente sem essa condição de vir à casa de Deus. Passamos há pouco tempo com uma pandemia, né? Que a gente teve que ficar isolado.
Pensa isso costumeiramente. Um longo tempo você exilado, querendo congregar, querendo adorar, querendo ver os irmãos, estar com os irmãos e não poder. E além de tudo, pior ainda, é alguém questionando a você. Pô, você está sofrendo? Você está triste? Cadê o teu Deus? Eu não sei você, meu irmão, mas a gente passa. Eu passo isso aí costumeiramente. A gente tem que defender a nossa fé, honrar a nossa fé e fazer o nome de Deus aparecer. Não o nosso, mas que o nome de Deus apareça na nossa vida. Resplandeça na nossa vida. Porque se a gente tem Deus no coração, se o Espírito Santo é nosso habitar, a gente tem que ser um espelho, né? As pessoas têm que ver em nós a Jesus Cristo. Não que a gente não seja falho, não que a gente deixe de ser pecador. Nós somos pecadores, infelizmente, inveteradamente. Basta a gente dar 2 passos, o segundo já cometeu algum pecado. Infelizmente a gente é assim. Mas que a gente precisa combater isso, resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Veja, a palavra fala resistir e não enfrentar. Isso é muito importante. Não enfrente o diabo, resista ao diabo. Não deixe ele atacar a tua vida. Porque muitas vezes a gente fala eu vim de uma igreja pentecostal. Fiquei mais de 30 anos nessa igreja. E a gente sabe como é que são as coisas. É errado? Não sei. Isso aí a gente vai ver na eternidade. Nós não temos que atacar, porque todos nós temos erros, acertos e erros. Mas existia aquela situação de você enfrentar o diabo, né? Se você brigar com o diabo, você... Meu irmão, se você não tiver com os pés firmes na rocha, se você não tiver uma retaguarda espiritual muito forte, se você não tiver realmente uma vida reta, você cai. Você cai. A gente tem que resistir ao diabo, quer dizer, fuja, não enfrente. Você não bata, não faça braço de ferro com o diabo, porque fatalmente a gente vai cair. Embora o que está em nós é maior do que está no mundo. Mas a palavra fala também, não tentarás o Senhor teu Deus. Fala. Você falou não enfrentar, em termos eu concordo, que você falou resistir. Mas uma coisa nós cristãos temos que fazer é se posicionar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por isso é resistir. Se posicionar. Isso eu estou falando desde o início, né? Quer dizer, aonde está o seu coração? Você é um verdadeiro adorador? A sua caminhada, você acorda de manhã todo dia e coloca a sua vida nas conchas das mãos de Deus, pedindo para que Ele te encaminhe, que você não ande pelas suas próprias pernas, mas que Ele seja o teu condutor? Porque quando você faz isso, as coisas se abrem. Você vai passar por sofrimento, você vai passar por humilhações, você vai passar por guerras, por contendas, mas com paz no coração. E isso é incrível como é verdadeiro, quando você está enfrentando todas as coisas do mundo, mas que Deus vai à tua frente. Quando você coloca Deus à frente dos seus problemas, o seu coração tem paz. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam, mas você está passando por tudo isso e está nessa calmaria? É lógico. Eu tenho um onipotente que guerreia por mim. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, mas a gente consegue. Quando você começa a ter essas experiências com Deus, quando você começa a trabalhar com Deus. Ontem nós tivemos um testemunho muito forte sobre isso aqui no encontro de casais. Quando você deixa de caminhar com as suas forças e achar que as suas convicções são importantes, e você coloca Deus e as convicções e os preceitos de Deus à frente de tudo, as coisas fluem e são edificadas na nossa vida. Em terceiro lugar, a recordação saudosa. Então fala, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Se como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então o salmista aqui, ele mostra mais uma vez a saudade nele, que ele está exilado da casa de Deus, ele está... se alimentando não somente das suas lágrimas, mas também das lembranças, né, daquilo que ele vivia anteriormente e que traz
paz à sua alma, que traz expectativas, traz esperança de retomar. Então, aqui ele fala que ele liderava o povo de Deus, né, nas festas religiosas, né, da Páscoa, das semanas, dos tabernáculos, e ele levava a igreja em procissão para Jerusalém. Então ele falava, entrai pelas portas com louvores, apresentai o seu coração com os saltérios, render graças ao Senhor nosso Deus. Então ele estava mergulhado ali naquela tristeza, naquela ansiedade, naquela dor, e ele se recordava daqueles tempos alegres que ele vivia. Irmão, que privilégio que é pertencer à família de Deus. Que alegria é poder ir à casa de Deus. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aliás, aqui a maior alegria de um remido, é uma festa para a nossa alma, é um banquete para o nosso coração, quando a gente ouve a pregação de uma palavra rema, uma palavra vinda do trono da graça. Então, outro teólogo, Derek Kidner, ele fala que não há dúvidas de que o assunto central do culto público era a própria pessoa de Deus. No entanto, a camaradagem e o ritual, como vem de uma grande ocasião, era um prazer adicional. Quer dizer, você vai na casa de Deus para adorá-lo. Você vai na casa de Deus para ouvir a palavra dele, para pegar ensinamentos. Mas aquele convívio, aquilo que a gente tem aqui, aquele burburinho, quando a gente começa a se encontrar, aquilo é uma coisa anexada, né? É um adicional à glória de Deus, porque Deus gosta de alegria. Então, quando a gente chega na casa de Deus com reverência, estamos aqui reverenciando a Deus, adorando a Deus, ótimo. Agora, ele se alegra quando nós nos alegramos juntos, quando a gente congrega, quando está congregado, unidos, conversando, aquele burburinho que fica no começo do culto e no final do culto, isso alegra o Pai, porque sabe que aquilo é alegria, e alegria é uma coisa que é vinda de Deus. Conversa diante do espelho. Aqui é um assunto forte para os psicólogos, né? Fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui o salmista está entregando num monólogo, né, num solilóquio, uma conversa que ele está dentro com Deus, né? Uma conversa diante do espelho. Ele está exortando ali a si mesmo, talvez admoestando, mas ele demonstra ali estar abatido, está precisando de alguma coisa. Então ele confronta ali a própria alma dele, ele está confrontando a si mesmo. E, irmão, como fala em Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Se é tempo de chorar, aproveite esse tempo para te edificar. Se é tempo de sofrer, aproveite esse tempo para buscar de Deus a força para enfrentar. Tem tempo para tudo. E o tempo da alegria, ele sempre está com a presença de Deus nos corações. Então, Alan Herman, ele fala que em meio à sua desolação espiritual e o seu anelo por Deus, o salmista se encoraja. Ele apela a si mesmo a esperar por Deus e expressa uma convicção de que ele ainda o louvará. Irmão, na hora que você está passando por um sofrimento, aquela coisa bem doída, mas que está te amassando, você consegue louvar a Deus? Você consegue verificar que em tudo dai graças? Só no poder do Espírito Santo. Por isso que eu falo, a fé, todas as aulas eu falo isso, eu vou falar hoje de novo, a fé é um músculo. Se você não exercitar a sua fé diariamente, a todo momento, ela vai definhando dia a dia, até que ela chega à apostasia e daí não tem volta. A gente tem que entender que tudo que a gente passa nessa vida é por autorização de Deus.
é porque Ele quer nos corrigir em algum detalhe da nossa vida que está errado. É porque Ele te ama. Então, o não de Deus, às vezes, é mais edificante que se Ele dissesse, tenta lá, quebra a cara na frente, mas você vai aprender. Ele está te poupando de alguma situação que Ele sabe, porque onisciente é Ele, não nós. E a gente tem que ter essa convicção de que quando você coloca as suas coisas para Deus, o perfeito será feito. A gente não consegue alcançar essa visão. Ali, como a irmã falou, só se você estiver cheio do Espírito Santo. E isso a gente tem que buscar para a nossa vida. Porque quando você, nesse mundo, passar por aflições, mas tem de bom ânimo que eu vivi o mundo. Vamos viver esse versículo? A gente tem que viver esse versículo, porque a Bíblia não é mentirosa. E Ele venceu o mundo que nós fizemos hoje, porque esse mundo é mau. A gente tem que aproveitar as belezas do mundo, porque foi a beleza que Deus criou. Mas o mundo de hoje é mau. E eu tenho eu não sei nem como falar, mas eu tenho uma resolução para vocês. Não vai melhorar. É daqui para cada vez pior. Isso vai nos causar tristeza, vai nos causar aborrecimento? Não. É a palavra de Deus que fala isso, então aquilo que está na palavra de Deus é verdade e a gente vai seguir por isso, só que nós estamos numa proteção. Afinal, Jesus é nosso escudo e nossa fortaleza, o socorro bem presente nos dias de tribulação. Então, quando você está cheio do Espírito, quando você está arraigado nas coisas de Deus, quando seus planos estão focados na vontade de Deus, não tem volta, é vitória. É vitória. Só que muitas vezes a gente não enxerga isso. A gente fala, pô, Senhor, aqui é mais fácil. O Waze está mostrando que aqui é mais fácil, é mais curto. E não é assim. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, opa, acho que eu passei certo? Aqui. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermão, e no outeiro de Mizar. Então aqui é como se fosse uma aula de geografia, né? O salmista está no extremo norte ali da Palestina, no sopé do Monte Hermon, que é a montanha mais alta de Israel, e perto de Mizar, que é um pequeno monte nas terras de que nasce o Rio Jordão. Então ali ele estava o quê? Longe do santuário, longe da igreja, longe da congregação, privado do culto público. Então ele sente o quê? Que a alma dele estava exilada, estava abatida. Então o levita, ele vê ali, ele se vê o quê? Envolvido num turbilhão, né? Mas o que dá alegria para ele era a presença de Deus. Então o bem maior que ele aspira é a glória de Deus. Aquilo que ele mais anseia é ver a face de Deus. Meu irmão, como seria bom que se o povo de Deus sentisse até novamente esse anseio pela presença do Deus Altíssimo. Esse apego às coisas de Deus, à casa de Deus. Esse desejo, né, esse anelo a congregar, a participar de um culto congregacional. Verdadeira adoração. E aí vem uma enxurrada de problema, né? Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A gente vê que o Monte Hermon, ele é coberto de neve, né? Ele é uma montanha mais alta de Israel e o cume está sempre coberto de neve. E quando começa a degelar, quando começa o degelo, eles descem dali correntes, né, torrentes de águas e verdadeiras cachoeiras são feitas. Catadupas, né, seriam cachoeiras, ou seja, é uma queda grande de volume de água corrente.
Então as águas vinham de cima e elas se uniam e brotavam ali de baixo no Rio Jordão, né? No sopé do monte onde nasce o Rio Jordão. Então o salmista está fazendo o quê? Ele está olhando esse cenário e ele imagina ali a alma dele sendo arrastada de abismo para abismo, descendo do sopé do monte para baixo. Aí a gente faz uma analogia com Jonas também. Jonas morava numa cidade que era no cume da montanha, e depois ele só via descendo, até que o momento que ele ficou abaixo do nível do navio, né? Então, tem uma analogia forte aí com Jonas. Então, o autor está exilado ali, ele está encurralado pelos inimigos, está sendo assolado pelos inimigos, está amargando uma dor profunda, circunstancial. Ele sente saudade da casa de Deus. Então, de modo que tudo isso ele enxerga como uma enxurrada de problemas, né? que atormentam a sua vida. Analise a tua vida. Você não tem também, às vezes você acha que está tendo mais problema que solução, você é uma enxurrada de problema que segue. Meu irmão, eu trabalho com sindicatura profissional. É problema atrás de problema, tendo que ser engenheiro, advogado, psicólogo, administrador, você tem que ser tudo. E só resolvendo o problema, dia por dia. Então, se você não tiver foco, tranquilidade e convicção de que você sabe fazer a situação, você deixa isso aí, você perde o contrato rapidinho. Você fala, vocês são tudo doido, que cada um siga a sua vida. Aí não, você tem que chegar e ser ponderar, né? Você tem que fazer o quê? Ser o prumo daquela situação. Situações das mais esdrúxulas que tem, as mais simples de ser resolvida, que se você não resolve na hora, causam o quê? Um aumento. Aquilo vai tomando um vulto que depois você não consegue resolver. E como é que a gente faz na nossa vida, quando a gente tem essas mesmas situações de turbulência, dia após dia, todos os dias? Dobra o joelho, meu irmão. Dobra o joelho e clama a Deus. Fala, Senhor, eu não tenho força para resolver isso, não tenho nem sabedoria para isso. Toma a frente, vai à minha frente e me mostra o caminho. Me dá a solução, que eu possa ouvir a sua voz. Me dá língua e ouvido erudito para que eu possa ouvir e pronunciar aquilo que o Senhor que apraz a ti. Me ajuda, Pai. A gente tem muito orgulho, a gente acha que a gente pode resolver todas as coisas do nosso mundo, e a gente não pode, não. Nem as coisas mais simples você consegue resolver por você mesmo de uma forma assertiva. Então, com essa enxurrada de problemas que nós temos, que nós vivemos dia após dia, coloca Deus à frente. Quem é onipotente é Ele, não é você. Meu irmão, novamente eu falo, não é fácil não, porque às vezes você quer resolver, um pezinho na orelha, resolve fácil, mas não, você tem que chegar e resolver a coisa com uma forma ponderada. Você tem que ser ponderado dentro de um imponderável. É uma coisa complicada, mas quando você usa a força de Deus nas suas convicções, nos seus problemas, a coisa flui. Então Spurgeon fala, como uma catadupa, o abismo de cima e de baixo apertam as mãos. Parecia ao salmista que o céu e a terra tinham se unido para criar uma tempestade ao redor dele. A tribulação exterior trovejou em harmonia terrível com a angústia interior. Não deixa isso acontecer na sua vida, não. Não deixa que a angústia tome conta do seu coração. Coloca a força de Deus dentro da... Quem está com o microfone? Atrás de você. Mostre a força de Deus para a tua angústia. Irmãos, também a gente aplica bem esse texto aí, o abismo chama um outro abismo na nossa vida pessoal, né? Como na nossa caminhada cristã, que a gente percebe que, às vezes, se você tem uma falha, um pecado, e aquilo vai te levando a outro, e o afastamento de Deus, que é a pior que pode acontecer na vida de um cristão, né? O afastamento de Deus, que não nos permite ficar firmes, fortes, para resistirmos ao inimigo, porque o texto de Tiago fala sobre isso, que você citou, né? Mas para isso a gente tem que se achegar a Deus.
E se a gente ficar nesse abismo que vai um abismo chamando outro abismo e distanciando do Senhor, nós perdemos isso, né? Com certeza. Fico imaginando aqui o testemunho da Thaís e do Vinícius. Se eles não tivessem a esperança linkada em Cristo, naquele momento difícil ali que eles viam a filhinha deles tendo que usar um suspensório todos os dias, sem poder tirar nenhum minuto. Se coloquem na condição deles para vocês entenderem um pouco, tentar entender o sofrimento que eles passaram. Mas o foco deles era outro, né? Era em Cristo. E quando isso deu a vitória, quando eles fizeram as coisas de acordo com a vontade de Deus. O socorro divino. Então, no versículo 8 fala: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, meu irmão, em meio daquela angústia, daquele sofrimento que o salmista estava passando, ele ainda é capaz de lembrar da graça de Deus. A graça de Deus para quando? Para aqueles momentos que ele estava vivendo, as horas do dia a dia que ele estava fazendo. Então Deus, ele coloca em atividade o quê? O amor dele por nós. O amor ágape. Ele tem ali um cântico que se converte numa oração de agradecimento a Deus. Então a gente tem, é até digno de nota que a gente vê o salmista aqui, ele deixa de usar o termo Elohim para chamá-lo novamente de Yahvé nesse momento. E Yahvé é o quê? É o Deus da aliança. Então no Salmo 42, o autor usa, lógico, Elohim, Deus, 20 vezes e Yahvé apenas uma vez nesse momento. Então mesmo ali que o salmista estava cercado de problemas, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor e canta louvores ao Senhor. Isso é muito importante. No momento da tribulação, no momento do turbilhão, no momento dos problemas, louve a Deus. Muito fácil falar, né? Muito fácil falar. O duro é fazer isso, mas, meu irmão, faça essa experiência. Deus ama que a gente experimente Ele. Quando fala lá que a gente tem que experimentar Deus, não é experimentar, testar a Deus, mas é provar a Deus. Você não prova a comida, está fazendo lá o seu arrozinho soltinho, como a Thaís falou, aí você prova lá para ver se está bom de sal e tal. É isso que é provar, experimenta as coisas de Deus. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Então mesmo nas circunstâncias ali que pareciam carrancudas, o salmista ele tem plena, absoluta consciência da assistência de Deus, da misericórdia de Deus na vida dele. E aqui é a oração do oprimido, né? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então o salmista aqui, ele continua se sentindo abandonado, só que ele é capaz de clamar por Deus, de chamar a Deus de minha rocha. O salmista ele se dirige a Deus como a rocha dele, a rocha verdadeira da vida dele. Ele lamenta que o Senhor aparentemente tenha se esquecido dele, ele admite ali que ele está andando cheio de lamentação sobre aquela opressão do inimigo, mas ele fala que Deus é o sustentáculo da vida dele. Então a gente vê que o salmista também tem altos e baixos, né? É inconstante nessa situação, mas o nosso sustentáculo da nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro. É a rocha firme. Você tem que ter os seus pés firmes nessa rocha para que você possa enfrentar as ventanias desse mundo e não sussobrar, né? E aí veio o inimigo novamente. E fala, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo o teu Deus onde está? Agora eu acertei. O teu Deus onde está? Então o sofrimento ali do salmista, ele é muito agravado ali com as palavras, né, dos inimigos, as palavras até ferinas dos seus inimigos.
E a língua, ela corta mais fundo que uma faca afiada. Dói muito quando você ouve algumas situações de acusação leviana. E eu acho que em Isaías fala que a boca foi criada para nos abençoar. Deus criou a boca para abençoar e não para maldizer. Então, falar da boca, da língua erudita, tal, é uma coisa muito interessante. Só que em que consiste esses insultos dos inimigos? Consiste em colocar dúvida no coração do salmista. Consiste em colocar a situação de que, onde está seu Deus? Você defende tanto seu Deus, você clama por Deus, você fala tanto de Deus, e aonde está seu Deus na hora do seu sofrimento? Por que Ele te deixa passar por essas tribulações? Onde está seu Deus? A gente ouve, talvez não ouça essas próprias palavras, mas as ações são, e às vezes até a nossa subconsciente fala situações como essa. Senhor, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Senhor, por que isso acontece na minha vida? Senhor, por que as coisas dos ímpios fluem e a minha fica amarrada? Meu irmão, o projeto de Deus para a tua vida é muito maior do que você acha que é. Os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que os nossos planos. Sou eu que estou falando, não, é a palavra. Agora você tem a consciência disso, você tem a certeza disso, você vive isso. Você deixa Deus realmente trabalhar na sua vida, porque os planos dele são perfeitos e são maiores do que os nossos planos. A sua visão é curta, a de Deus é longa. A sua visão vê o amanhã, a visão dele vê a vida eterna. O autoconfronto. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, o salmista aqui volta a ter um espelho na frente dele, ele volta a se confrontar, assim mesmo como ele fez lá no verso 5. E aqui ele está exortando a si mesmo, exortando a própria alma dele para não ficar abatido, não ficar perturbado com as coisas do mundo, com aquelas ataques, achaques do inimigo. Então ele, mais uma vez, ele alimenta a alma de esperança. Então ele dizia o quê? Eu voltarei a louvar a Deus, né? O Deus da minha esperança. Qual é a única coisa que te afasta de Deus, meu irmão? É o pecado. O óleo não mistura com a água. Então, se Deus não convive com o pecado, até para a sua salvação, porque senão você morreria, né? Porque o preço do pecado é a morte. Então, a única coisa que Deus se afasta de você é quando você peca. Graças a Deus, que a graça que foi nos dada, nos deixa a gente se reconciliar com Deus, nos arrepender dos nossos pecados. E isso não é para amanhã, não, é para agora, para imediato. Porque você sabe, quando você erra, aquela luzinha vermelha acende e você fala, xiii, dei mancada. Espere em Deus, meu irmão. Você ainda vai louvar a Ele e muito, desde que você enxergue as coisas dEle. Ele é teu auxílio, Ele é teu escudo e fortaleza, Ele é teu socorro. E não é socorro ausente, não, é socorro bem presente nos dias de tribulação. Quando você está passando por sofrimento, quando alguma coisa está errada na sua vida, olhe para Deus. Ele deve ser nosso alvo sempre. E aqui a gente entra no Salmo 43, que, como eu falei, não tem título, e a maioria dos estudiosos acham que é uma continuidade com o 42.
Ele fala justamente com a restauração, né? A restauração das coisas daquele salmista. Então, dos montes ali da Palestina, da Palestina Ocidental, a cena agora move para Sião e a alegria que tinha o culto ali, né? Então, olhem, o Wiersbe, ele fala, o salmista não exulta simplesmente em ser libertado de seus inimigos e em voltar à sua terra natal, mas também no privilégio de visitar o altar de Deus e em lhe oferecer sacrifícios e em louvar ao Senhor. Então, a restauração, ela acontece em 5 passos. O primeiro passo é a oração. Então, ele, no versículo 1 fala, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Irmão, essa é a nossa oração diária. Livra-me do homem fraudulento, do homem injusto. Eu oro pelos meus filhos, toda noite eu chego lá, coloco a mão sobre eles e falo, Senhor, livra da criança agressiva, livra do homem mau, livra dos ensinamentos errados, blinda os meus filhos contra as coisas desse mundo. Porque, meu irmão, que eles são infligidos com as coisas perniciosas desse mundo. A gente ensina ao escutar lá a musiquinha de 3 palavrinhas, o que, tudo de Deus, chega lá, é Vandinha, é não sei o que eles escutam. E o pior, aprendem. As coisas certas demoram 1 semana para você ensinar, as erradas, meia hora. E a gente tem que chegar e mostrar para eles, você que chegar e apontar o dedão e falar, não pode, aí que vai gravar mesmo. Você tem que mostrar, fazer eles entender o porquê que não pode. E assim é com a nossa vida também, né? Não adianta a gente chegar e colocar na nossa mente, falar, não dá para ser assim. Não. Eu tenho que entender o porquê que eu não posso fazer aquilo, o que aquilo é pecado. Então o salmista, ele roga a Deus para tomar a causa dele, né? Então, tanto ali contra as nações contenciosas, contra o homem fraudulento, ele coloca Deus à frente desses problemas. Então, Derek Kidner, ele fala assim, aqui há um começo mais animado do que as confissões de sequidão e confusão encontradas no Salmo 42. É lógico, porque ali ele se lembra de Deus e começa a orar e colocar os problemas dele para Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que orar é nossa arma. Orar é a arma do crente contra as coisas desse mundo. Crente sem oração é um crente fraco. Porque quando você ora, e oração não é lógico, todos nós sabemos, mas não é aquele negócio de você repetir ladainhas. Porque às vezes até a nossa oração, que é a oração que nós criamos, a gente repete como uma ladainha, né? Uma coisa que é uma oração feita. Converse com Deus. Abra seu coração e faça uma conversa com Deus. Assim como você conversa com seus amigos, converse com Deus. Exponha para Ele os seus problemas, as suas dúvidas, até os seus questionamentos. Exponha para Ele e deixa Ele falar. Ele fala com a gente, Ele conversa com a gente. Desde da criação do mundo, né? O amor de Deus, Ele descia até a terra e tinha vontade de ficar ali com Adão e com Eva, ali conversando, passando, brincando, até que vem o pecado. É assim até hoje, Ele gosta de ouvir a tua voz, Ele gosta de ouvir os teus pensamentos, Ele gosta que você converse com Ele. E a oração também, a gente costuma falar, né? Quem gosta de orar antes de dormir, então você chega, deita, Senhor, não sei o que, quando Ele vai falar, você dorme. Tenha tempo com Deus, tenha tempo com Deus. Intimidade é uma palavra que a gente tem que viver mesmo. O segundo passo, então, é a declaração. Então fala assim, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos? Veja como muda a visão do salmista, que ele está falando, por que eu vou passar sofrimento por isso? Eu tenho um Deus onipotente que guerreia pelas minhas causas, então por que eu tenho que sofrer? Não, Senhor. Vá à frente, me ajuda. Então, até aqui é um versículo que até parece repetitivo, né? Uma vez que o salmista ele declara que Deus é a fortaleza dele.
Por isso ele não podia continuar ali lamentando, entristecendo, vivendo debaixo de uma opressão, que o mundo quer o quê? Nos oprimir, nos derrubar. Jesus quer nos levantar. Em terceiro lugar, você tem o retorno, né? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então o salmista aqui, ele fala que ele é guiado por uma luz divina. Qual que é a verdadeira luz? Ontem nós falamos sobre isso aqui nos casais, o pastor falou. Jesus é a luz do mundo. Ele que ilumina os caminhos, ele é a lâmpada para os nossos pés. Então ele retorna ali ao monte de Deus, aonde estava o tabernáculo do Senhor. Então ele retorna do exílio para a igreja, para o santuário, também para aquela assembleia solene, para aquele culto. Ele consegue cultuar e adorar como ele queria, no culto público. Então o salmista aqui, ele está falando que ele deseja a luz e a verdade. Irmão, busque a luz de Cristo na sua vida. Viva a verdade de Deus na sua vida. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. E aí, nós seremos conduzidos ali à presença de Deus. Eu não gosto muito daquelas orações que falam, entrando na sua presença. Meu irmão, só tem duas presenças. Ou você está na presença de Deus, ou você está na do inimigo. Então, se você está entrando na presença de Deus naquele momento que você está começando a orar, você estava no outro lado até aquele momento. Então, toma cuidado, né? Só tem dois lugares, não tem outro caminho. Em terceiro lugar, a promessa. Em quarto lugar, a promessa. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Então aqui ele promete retornar ao altar de Deus, mostra que a fonte da alegria dele é Deus. E ele promete ali, é incrível que ele fala ao som da harpa, que é um instrumento lindo, né, de se entoar, que dá paz. Aí o Vinícius tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas o som, ontem teve o Derek tocando violino aqui, eu amo o som do violino, então uma coisa linda, né? E aqui era a harpa. Que ele está querendo demonstrar o quê? Que você tem que entoar o melhor louvor da sua vida para Deus. Afinal, Deus não é o Deus da sua vida? Cante louvores a Ele. Não é sair cantando na rua, não, mas é a viver aquelas coisas de Deus. Cantar louvor e dar graças a Deus em todos os momentos. Então Deus deve ser adorado em todos os lugares, em toda a geografia. Então Alan Harman fala que o salmista olha adiante e antecipa a alegria com que cultuará o seu Deus em Sião. No lugar da dor e tristeza, haverá uma nova compreensão sobre quem é Deus. Ele é a sua alegria e o deleite de seus filhos, digno de louvor daquele que pode dizer a seu respeito, Deus, o meu Deus. Em quinto lugar, a esperança. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, pela terceira vez, aparece nesses dois salmos que a gente viu, esse estribilho, né? E agora aqui ele dá ênfase não no abatimento, não na perturbação, não no sofrimento, mas ele linka isso na esperança de louvar a Deus, na esperança de adorar a Deus, mostrando que Deus é o auxílio dele nos dias maus. Então, o Alan Harman ele fala que o pensamento do culto jubiloso no santuário revitaliza o salmista. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, quando a gente coloca Deus na nossa frente de todos os problemas, nós somos renovados, revitalizados. Mesmo nesse mundo que jaz no maligno, nós conseguimos caminhar altaneiramente, como diz Abacuque. Ainda que tudo ocorra, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que aconteça tudo na nossa vida, eu tenho o Deus da minha salvação. Eu sigo o Deus da minha salvação. Então o livro de Salmo aí, que é o livro das canções e orações do povo de Deus, ele está nos mostrando aí nesse estribilho que ao aparecer pela terceira vez a mesma coisa, ele pode retomar as palavras corajosas do Salmo 42:5.
E só que num tom bem diferente, né? Ele mostra mais confiança. Ele mostra, mesmo naquele momento, eu diria até excessivamente desafiador, ele mostra para o problema quem é Deus da vida dele. Ó Deus e Deus meu. E é assim que nós temos que viver nesse mundo que jaz no maligno. Sabe? Ó Deus e meu Deus. É o seu Deus, é o meu Deus, e a gente tem que viver para Ele. E nós nascemos para adorar a Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai orar. Silêncio sepulcral. Mas eu acho que a coisa que eu mais aprendi nessa lição é que quando você coloca Deus à frente dos seus problemas, quantas vezes você já escutou isso? Coloque Deus à frente do seu problema. Mas quando a gente faz isso com convicção, as coisas são feitas diferentes na nossa vida. Acontecem de forma diferente na nossa vida. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós temos uma esperança no amanhã, porque o Senhor é a nossa esperança bem viva, esperança que resplandece mesmo nesse mundo que jaz no maligno, a esperança boa, a esperança da vida eterna. Pai, em nome de Jesus, olha por cada um de nós aqui. Nós sabemos que os seus planos são muito maiores que nossos planos. Mas, Senhor, descortina isso. Faz-nos entender que é o Senhor quem luta as nossas batalhas. Que é o Senhor que está à frente dos nossos problemas. Que é o Senhor que tem, Senhor, a força verdadeira que pode derrubar os nossos inimigos. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós vivemos num mundo que não é teu. Vivemos num mundo, Senhor, que foi deturpado desde a sua criação. Mas, Pai, em nome de Jesus nós clamamos que Maranata, vem, Senhor Jesus, e que esse tempo seja breve, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos incomensuravelmente de Ti, para que a gente possa viver nesse mundo sem nos deixar contaminar. Em nome de Jesus, amém.